Ora viva, muito bom dia, bem-vindo ao matinal da TV Girassol, edição última da semana. Vamos juntos nesta caminhada até bem perto das 9 horas. Esteja informado sobre tudo aquilo que acontece no país e no mundo pela televisão e também pela rádio. A Girassol FM com as nossas habituais conexões com o João Alves pelas estradas. Vamos ter informações sobre o trânsito com o Simão João e também com o Centro Integrado de Segurança Pública em Luanda e em outras regiões. Não vai faltar informação sobre o tempo e sobre o apaixonante mundo dos desportos com a Georgina João, a JJ. O Manhã Girassol começa agora. Bom dia, Girassol. Se vai sair, saiba como estão as coisas em alguns pontos da cidade capital. E se este ponto for o seu, saiba como vai fazer para chegar ao seu destino. Informação sobre o trânsito agora com Simão João. Simão João, muito bom dia, meu colega. Boa sexta-feira. Aí onde te encontras, que informações podes avançar-nos a esta altura? Olá, Iracema. Bom dia. Boa sexta-feira também para si e para quem nos acompanha. Estamos na Via Expresso, propriamente já no Benfica, para mostrar como está o trânsito por esta altura neste troço rodoviário e contrariamente ao que se registrou, por exemplo, ontem aí junto ao viaduto que dá acesso ao Quilamba e também ao Camama, havia muito engarrafamento em função do acidente que ocorreu. Mas hoje a realidade é diferente, pelo menos aqui onde nós nos encontramos. Vou agora pedir ao Suba Pedro que mostre de facto como está a mobilidade rodoviária por esta altura, que podemos aqui afirmar, Iracelma, que o trânsito aqui neste troço do Benfica, ele para em função daquilo que é a passadeira que cá se encontra, que na verdade recebe muita movimentação dos cidadãos que saem de diversos bairros que compõem este distrito urbano, o Benfica. Pode aqui observar-se muita gente já a movimentar-se a vir da parte que liga a zona mais ao sul deste bairro. Estamos a falar, por exemplo, do bairro Xinguar e também do Mundial. É muita gente que vem deste ponto e fazem a passagem nesta passadeira que cá se encontra. Concentra muita gente para ter a oportunidade então de poderem passar com alguma segurança. Neste exato momento, Iracelma, ainda não se faz presente um agente regulador de trânsito para facilitar a travessia dos cidadãos em segurança, numa altura em que fala-se em mais de 3 mil pessoas que morrem anualmente pelas estradas do país em consequências de acidente de viação e também alguns atropelamentos. E os atropelamentos normalmente acontecem quando faz-se a travessia em locais inapropriados, mas aqui no caso da passagem do Benfica, a passadeira, que também já começa a perder a sua cor branca, que sinaliza que de facto é para a passagem dos cidadãos, recebe muita movimentação, muitos cidadãos que saem desses bairros para pegar os táxis, os transportes públicos que este bairro também tem. E isto condiciona de que maneira aquilo que é a fluidez do trânsito automóvel. Como é possível observar nesta altura, já está um aligeirar daquilo que é a velocidade que se impõe para que os veículos possam passar com muito mais rapidez aqui neste troço rodoviário e por isso mesmo também verifica-se então aquilo que é a velocidade, o aligeirar daquilo que é a fluidez do trânsito automóvel. Ou seja, nós estamos aqui a falar, Iracelma, da necessidade urgente da colocação de uma pedonal neste ponto em específico, tendo em conta a densidade populacional que passa por esta passadeira, não é? Porque condiciona e de que maneira a fluidez do trânsito automóvel, a fluidez, ou seja, a morosidade daquilo que é os veículos passarem, continua a ser interrompida em função da passagem de minuto em minuto dos cidadãos, vezes há que
Também tem aqueles carros que têm alguma pressa, não dão a devida prioridade aos peões. E isto só complica mais a vida deles, até porque não há um agente regulador de trânsito para auxiliar ou facilitar aquilo que é a travessia em segurança dos peões. Está assim, Iracelma, o movimento aqui na estrada do Benfica, não é? E também o movimento dos cidadãos que fazem a passagem por esta passadeira. O trânsito está ligeiramente razoável, só para quando tem muita gente na passadeira para fazer então a travessia com a devida segurança. Portanto, Iracelma, vamos fazer um ponto e vírgula neste nosso primeiro apontamento a partir aqui da zona do Benfica. Muito bem, Simão João, e a primeira fotografia sobre como andam as coisas em alguns pontos aqui da cidade capital. A esta altura vamos seguir com as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. E vamos começar esta primeira ronda na capa do Jornal de Angola, que traz em destaque alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU assegura apoio contínuo às ações do governo angolano. Reunião com parlamentares europeus. Ministro Teta António considera complexa a situação no Sahel. Concurso público. O corredor ferroviário sul vai interligar Angola, Namíbia e Zâmbia. Audiência com a vice-presidente da República. National Geographic quer trabalhar com as universidades angolanas. O país traz em destaque o PCA da ANRM Jacinto Rocha. A atividade mineira é para quem pensa no futuro e não é o futuro do amanhã. Dados do Ministério do Interior, 400 vias críticas apontadas como principais causas de acidentes de viação em Angola. Eleições da UNITA, candidatura de Rafael Massango em Banho-Maria. Estamos a olhar para a imprensa moçambicana na primeira página do jornal O País. Iambane, 800 pessoas morreram por suicídio nos últimos 10 anos. 15 pessoas detidas por desaparecimento de cocaína no aeroporto de Mavalane. Moçambique realiza novo censo de elefantes. O Público em Portugal titula AIMA da ordem de expulsão a imigrantes com filhos portugueses. Estados Unidos, morte de Charlie Kirk suscita receios de uma espiral de violência. Na capa do Globo, no Brasil, 27 anos para Bolsonaro, Supremo Tribunal Federal condena 8 integrantes da organização criminosa liderada por ex-presidente por golpe de Estado e 4 crimes. Sete e 7 minutos. Vamos à primeira conexão com a Girassol FM. A primeira de muitas nesta edição de sexta-feira. João Alves, muito bom dia, boa sexta-feira. Como é que tu estás, meu colega? Está tudo bem aqui deste lado. Bom dia, Iracelma Ronaldo. Um bom dia também para os nossos estimados telespectadores. É como tudo, não é? Nós começamos às 6, amanhã, sexta-feira, é já o pronúncio de mais um fim de semana. Então aqui as atenções estão todas viradas para o cumprimento do que foi traçado para este fim de semana. Não sei de sua parte como é que está aí, está tudo bem também? Tudo tranquilo, graças a Deus. Até o momento não há razões para queixas. Já estamos a fazer acontecer a primeira edição do matinal da TV Girassol, não é? Começamos a sensivelmente 8 minutos e você já tem uma hora e 8 minutos. Já levamos, certamente tempo. Já levaram alguma informação, muita boa música, como tu dizes, a palavra música, palavra, o que não falta no Bom Dia com Energia. Não falta. E para hoje é sexta-feira, dia em que temos muitas coisas boas aí no Bom Dia com Energia. Temos. Já começamos aqui logo pela manhã com a entrevista. Tivemos aqui um nosso convidado, veio falar-nos, portanto, de um projeto, o lançamento de um álbum de música gospel. Acontece já no dia 20, aqui mesmo por Luanda. E este álbum portanto, foi feito com um coro.
da Igreja Metodista. Ok. E vai ser lançado, já mantivemos a conversa com o nosso amigo ouvinte Wildo Domingos, que é o produtor musical deste mesmo conteúdo, e estará já nas bancas a partir do dia 20. Portanto, é dizer que começamos bem, mas não vamos parar por aí. Hoje é sexta-feira, dizias muito bem, e a sexta-feira, a última hora do nosso programa é reservada naturalmente a página de cultura, né? Uma cultura, trazemos música boa ao vivo. Isso é que é o mais importante, e hoje vamos ter aqui o músico Fernandes Camela. Estava à espera deste momento. Vai ser aí por volta das 8 para frente. Exatamente. Sim, daqui mais uma hora. Mais uma horita. Mais uma horita, não. 50 minutinhos, sim, né? 50 Já estamos com minutinhos. 7h10. Exatamente. 7h10. Olha como é que o tempo está a voar nesta manhã, não é? O tempo está a voar. Eu não sei se é pelo facto de ser sexta-feira, não é? O último dia da semana laboral para quem não trabalha em regime de turno, não é? Exatamente, que não é o nosso caso. Nós vamos trabalhar também ao fim de semana. Mas de qualquer das formas, hoje estamos assim a cortar a meta da semana, não é? O último dia, e certamente vocês aí do outro lado vão levar boa música, o que tem sido habitual durante a semana para os nossos rádio ouvintes, e nós os telespectadores temos a oportunidade de acompanhar um pouquinho daquilo que é tocado, não é? Uma boleiazinha. Uma boleiazinha da Girassol FM. Nesta altura também estamos aqui a curtir um pouco esta música aí no fundo, Nelo Bastos, não é? Nelo Bastos. Garina da banda. É, Garina verdade. da banda, Nelo Bastos. São muitas garinas da banda. Bom, mas nem imaginas. Da nossa cidade capital e também do nosso Do nosso país, não é? nosso Exatamente. país. Então, uma homenagem a todas elas, a todas as garinas da nossa banda. Eu Desta faço banda parte Angola. também das garinas Mas da é banda. claro que sim, Não havia estado Mesmo fora, não sendo é? de outros tempos, tempo do João Faz Alves, mal, também faço não faz parte mal, não faz mal. das O tempo- garinas. Olha, Iracelmo, o tempo não interessa. O tempo não interessa mesmo, João Alves. Tempo não Então, interessa. está feita a nossa primeira conexão. Nós voltamos a qualquer momento e vamos querer também ter um pouco do espetáculo que vai acontecer aí ao vivo no Bom Dia com a Energia. Assim mesmo, está combinado. Nós depois daremos o sinal para que vocês também acompanhem um bocadinho esta nossa interação musical com o Fernandes Camela. Vai ser a partir das 8 da manhã. Um bom dia com a energia. Até já. Bom dia com a energia. Poxa, um bom dia com a energia para os nossos estimados telespectadores. E também para os rádio ouvintes. Até já. Até já. Assim está completo. Agora 7 horas 12 minutos. São 7 e 11 minutos. Vamos seguir com a atualidade aqui no Manhã Girassol. Os moradores do município do Quilamba esperam ver resolvidos os problemas que enfrentam, como dificuldades de acesso aos bairros adjacentes à centralidade, a falta de hospitais públicos, de energia elétrica e de água potável. São várias as situações que preocupam os moradores do município do Quilamba. Durante a reunião ordinária do Conselho Municipal de Auscultação às Comunidades, os munícipes afirmaram estar preocupados com a dificuldade de acesso aos bairros adjacentes à centralidade, falta de hospitais públicos, energia elétrica e água potável. Nas estradas, né? Estradas assim está um pouco desligado. Temos, por exemplo, muitos bairros aqui. Estamos a falar em Quinguela 1, Quinguela 2, estamos a falar em Cabeça de Boi, Mutunda, Tombo, Quidiri. Esses estamos a precisar mesmo que o Estado olhe para esta parte, porque é ali onde que tem essa população que precisa mesmo um bom tratamento. Os bairros não têm água, mas já há uma esperança, há uma luz no fundo do túnel. A energia, também há um esforço tal que está a ser feito, pelo menos, para ver se os bairros tenham energia do Estado, porque a energia que os bairros têm é uma energia privada e com custos muito elevadíssimos. Quem também deu voz à sua preocupação é a coordenadora do bairro Vila Flor, Neide das Neves, disse que a zona falta quase tudo. Posso dizer que o Vila Flor tem que melhorar em tudo, mas pelos projetos que acabamos de ver ali na tela, então vejo que estamos a melhoria. As infraestruturas, principalmente as vias de acesso aos centros maternos infantil, são poucos. As nossas mães fazem mais partos em casa, outras acabam por falecer, porque são muitas curiosas que fazem partos em casa. Em resposta às preocupações dos populares, o administrador do Quilamba, Arlindo dos Santos, disse que projetos como o PIL vão ser implementados para ajudar a resolver o problema das vias de acesso e ravinas. A questão da luz, a questão do saneamento básico, a questão das vias de acesso, são questões que têm que manter o foco principal da administração e de todos os seus colaboradores. O PIL, que vai ser implementado dentro em breve, irá ajudar. Já temos a garantia, pelo menos, da intervenção de uma via muito importante, que é a via dos Bitas,
que será ela asfaltada. Portanto, já vai diminuir. Portanto, depois vamos ver o que é que ao nosso nível conseguimos fazer com terraplanagens e outras intervenções. Temos também a questão das ravinas, que é uma questão que muito nos preocupa e que precisamos trabalhar intensamente para conter esse fenómeno. Lembrar que o município do Quilamba foi elevado a essa categoria fruto da nova divisão político-administrativa. A administração do município do Quilamba realizou nesta quinta-feira a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Auscultação às Comunidades. Entre os temas debatidos, o destaque recai para o OGE 2025, que já vai na sua execução a 60%. O ano 2025, o município do Quilamba contou com um orçamento de 6 mil milhões de kwanzas, com o objetivo de promover serviços mais acessíveis às comunidades, informou o diretor municipal do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística da Administração, Augusto Kipuco, durante a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Auscultação às Comunidades, realizada nesta quinta-feira. O exercício 2025, o município do Quilamba teve uma proposta de orçamento de 10 mil milhões, 229.898.553 kwanzas, e só foi aprovado 6 mil milhões, 331 milhões, 184.611 kwanzas, que corresponde a 61% do orçamento. Até ao exato momento, o município do Quilamba tem uma execução na ordem dos 60% deste mesmo orçamento. Na ocasião, o administrador municipal Arlindo dos Santos falou dos objetivos da reunião e garantiu que pretende resolver as diferenças entre a centralidade do Quilamba e os bairros adjacentes. Temos dito que o nosso principal objetivo é diminuir significativamente e, à medida do possível, todas as assimetrias sociais que existem. Portanto, nós temos uma realidade da centralidade do Quilamba, mas depois no nosso município temos zonas com muitos problemas, as zonas da Barra do Kwanza, as zonas do Quengala, portanto, ainda com muita carência da Vila Flor, com muita carência de infraestruturas sociais. Portanto, estas questões, no geral, é aquilo que mais nos preocupa. O reverendo da Igreja considerou a iniciativa louvável e aproveitou para manifestar algumas preocupações da comunidade religiosa a nível da região. Achamos uma iniciativa louvável. Há uma necessidade de igrejas estarem inseridas. As igrejas fazem parte da comunidade e, por seu fato, é necessário também que encontremos espaço digno onde as igrejas possam exercer seu papel não somente religioso, mas também um papel social. Atualmente, o município do Quilamba é composto por 2 comunas e uma população aproximada de 562 mil habitantes. E o Ministério do Interior classificou a sinistralidade rodoviária como um problema grave de saúde pública. Segundo o titular da pasta, Manuel Homem, as organizações da sociedade civil, igrejas e instituições afetas ao Ministério do Interior devem redobrar esforços conjunto para a mudança do quadro atual. Está oficialmente lançado o Programa Nacional de Prevenção Rodoviária, que tem por objetivo reduzir o número de mortes nas estradas do país resultantes de acidentes de viação. Ao discursar na cerimónia de apresentação do PRO, o ministro do Interior, Manuel Gomes da Conceição Homem, classificou a sinistralidade rodoviária como um problema grave de saúde pública, tendo instado as organizações da sociedade civil, igrejas e instituições adstritas ao Ministério do Interior a redobrar os esforços para a mudança do atual quadro. A sinistralidade rodoviária é hoje um problema grave de saúde pública. É a segunda maior causa de morte em Angola. Só este dado é suficiente para acendermos todos os sinais de alerta e mobilizarmos-nos para, de forma integrada, encontrarmos os mecanismos para as soluções que se impõem perante a situação que conhecemos. Este programa inclui na sua gênese e linhas de atuação a participação ativa e permanente de todos os parceiros sociais, organizações religiosas, associações, instituições de ensino e demais organismos
representativos da nossa sociedade ao nível nacional. A imprudência, o excesso de velocidade e o consumo de bebidas alcoólicas durante a condução ressaltam a vista pela negativa, segundo estudos realizados e frisados pelo Ministro do Interior. Em Angola, a realidade é igualmente devastadora. Por ano, milhares de famílias choram. Entes queridos perdidos em acidentes que poderiam ter sido evitados. Estudos mostram que mais de 70% dos acidentes resulta da imprudência humana. O excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool, a ultrapassagem indevida, a desatenção ao telemóvel em uma vida inteira de sofrimento. Manuel Gomes da Conceição Homem entende que o programa representa uma oportunidade para a mudança de imagem institucional que se quer melhor perante a sociedade. Este programa representa também uma oportunidade de renascimento da nossa imagem institucional perante a sociedade. É uma verdadeira viragem à nossa atuação, na forma como o automobilista encara o agente regulador do trânsito. Pretende-se substituir a desconfiança pela confiança, a indiferença pela colaboração e a negligência pela responsabilidade. Após o lançamento do programa de prevenção rodoviária, que tem como mote da sua campanha Mude antes que seja tarde, foram expostos alguns meios de mobilidade para a atuação rápida dos órgãos de intervenção em caso de acidentes de viação. Anualmente, mais de 3 mil pessoas morrem nas estradas do país em consequência de acidentes de viação. Os dados que foram avançados pela Direção Nacional de Trânsito e Segurança Rodoviária preocupam as associações de camionistas, que apontam a implementação de balanças ao longo dos centros estratégicos provinciais para controlar o excesso de peso durante a transportação das mercadorias. As estradas do país continuam a devastar vidas humanas e a deixar famílias destruídas. Essa ideia ficou vincada pelo número de pessoas que morrem anualmente de acidente de viação. Fala-se em mais de 3 mil, como revelou o Diretor Nacional de Trânsito e Segurança Rodoviária, Comissário Abel Batista, durante a apresentação das linhas de atuação do Programa de Prevenção Rodoviária, denominado Estradas Sem Mortes. O tema descreve o cenário que vivemos hoje, uma crise de saúde pública e segurança nacional. Segunda causa de morte, com mais de 3 mil óbitos por ano, uma média de 9 mortos por dia, com a taxa de 9 mortes em cada 100 mil habitantes. Tendência que persiste e alarmante, cujos efeitos negativos impactam o desenvolvimento econômico, o que indica que o país caminha perigosamente próximo de uma endemia de trânsito, se eventualmente não mudarmos de postura. A média de mortes é de 9 pessoas por dia. Entretanto, dentro destes números, consta o envolvimento de camionistas que, de acordo com o presidente da Associação de Camionistas da região Centro e Sul de Angola, Samuel Zeferino, o excesso de carga no transporte de mercadorias tem contribuído negativamente para o aumento de acidentes. Para inverter o quadro, o responsável defende, por isso, a colocação de balanças ao longo dos centros estratégicos provinciais. As causas dos acidentes ao longo das vias na caminhonagem é o excesso de pesos. Excessos de pesos na transportação de mercadorias está na origem de muitos acidentes. Nós gostaríamos já aqui, junto às nossas entidades, que são o nosso governo, implementação de balanças ao longo dos centros estratégicos das nossas províncias, para regularizar o número de acidentes e o número da estrada. Porque hoje temos empresas a transportar 70, 60, 50 toneladas num caminhão e os caminhões não obedecem.
Samuel Zeferino queixa-se também pela falta de centros de inspeção periódica em quase toda a região centro e sul do país, situação que tem pesado ao bolso no que a multa diz respeito, bem como nas condições técnicas dos caminhões. Não havendo centro de inspeções periódicas, mas somos multados, somos parqueados por causa da ficha de inspeções periódicas. Uambo, Bié, Menongue, Lubango. O que nós vemos nesse universo é mais escolas para formar motoristas de ligeiro mistos de carga. A sugestão que nós temos é que criassem um gabinete de fiscalização das escolas, estás a ver? Que criassem melhor controle nas escolas que possam vir ter condições para a formação do camionista. E o Ministério dos Transportes tem sido bem sucedido na atração de investimento privado para as infraestruturas do país. Quem o disse foi o ministro Ricardo de Abreu, que falava nesta quinta-feira no Lubango, na abertura do 17º Conselho Consultivo do setor. Este investimento privado nos transportes reduz o peso da despesa pública e do endividamento do Estado. O Ministério dos Transportes tem sido bem-sucedido na atração de investimento privado para as infraestruturas do país. A garantia do ministro Ricardo de Abreu, que falava esta quinta-feira no Lubango, na abertura do 17º Conselho Consultivo do setor, adiantando que esses investimentos reduzem o peso da despesa pública e do endividamento do Estado. O governante destaca que, com todo esse trabalho, o setor dos transportes já assegurou uma receita adicional na ordem dos 400 milhões de dólares. Temos sido bem-sucedidos na atração de investimento privado para as nossas infraestruturas e a introdução de novos mecanismos de financiamento de projetos estruturantes, reduzindo o peso da despesa pública e do endividamento do Estado. Com todo este trabalho, já asseguramos a geração de receitas adicionais na ordem dos 400 milhões de dólares, bem como compromissos de investimento firmes de mais de 1,5 mil milhões de dólares, sem considerar o projeto regional conjunto de extensão do corredor do Lobito até a Zâmbia, avaliado em 4,5 mil milhões de dólares. Ricardo de Abreu sublinha que o setor dos transportes é um dos que mais cresce no país e que aumentou nos últimos anos a sua contribuição para o Produto Interno Bruto. O crescimento do setor e a sua contribuição para o Produto Interno Bruto tem sido consistente e crescente, sendo um dos setores que mais cresce na nossa economia, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. O ministro realça que ainda este ano serão concluídos vários projetos estruturantes que vão contribuir para a diversificação da economia e o desenvolvimento do país. A nível dos projetos estruturantes, estamos não só a colocá-los ao serviço da economia, como também a concluir ainda este ano projetos muito importantes como a total ativação do aeroporto Dr. António Agostinho Neto, o corredor do Lobito, a conclusão da fase 1 do terminal de águas profundas do Caio, em Cabinda, a consolidação do serviço de cabotagem norte. E o governador da Huila, Nuno Maapi, destaca o papel importante da província como placa giratória do país para o transporte de pessoas e mercadorias. A província da Huila possui um papel estratégico no contexto nacional dos transportes. Os caminhos de ferro de Moçambique, com ramais que ligam o litoral ao interior do país, são dois pilares da logística nacional, contribuindo significativamente para a mobilidade de pessoas e escoamento de produto, sobretudo agrícolas e mineiros, das províncias do sul de Angola. Com 18 anos de existência, o SIAC foi criado para concentrar vários serviços públicos e privados no mesmo espaço. A meta é a simplificação, conforto, eficiência e transparência no atendimento ao utente. O Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão existe desde 2007.
e de lá para cá várias reformas têm sido feitas para melhor atender o cidadão. O SIAC está presente em 11 províncias do país e oferece um leque amplo de serviços públicos e empresariais. Neste momento, o SIAC dispõe de diversos serviços públicos e serviços empresariais públicos privados. Serviços públicos, desde aquele que tem a ver com o ciclo de vida do cidadão, desde o nascimento à sua morte. Estamos a falar desde o registro de nascimento, bilhete de identidade, carta de condução e aqueles documentos consulares a nível do exterior do país. E estamos a falar também daquilo que é a nossa reforma. No fundo, é todos os serviços essenciais que a administração pública dispõe, nós temos disponível na rede SIAC. O SIAC funciona de segunda a sábado no período das 8 às 15 horas. O tempo de atendimento varia em conformidade com a documentação de cada utente. Existem aqueles que por alguma eventualidade, algum atraso, por exemplo, em termos de comunicação, mas nós temos definidos os prazos para a entrega de diversos documentos. Exemplo, o bilhete de identidade são de 3 a 5 dias e efetivamente entregamos. A carta de condução, temos algumas unidades têm a capacidade de fazer a entrega no dia, mas também é um processo de expansão, devemos expandir a impressão da carta de condução em todas as subunidades, mas pronto, é um processo, como deve imaginar, um processo contínuo, porque o nosso desafio efetivamente é a modernização e cada vez mais melhorar aquilo que é a eficiência dos serviços. Mas relativamente aos prazos, estamos a cumprir. Lógico que há sempre oportunidades de melhorias, como vimos na apresentação, e é isso para que aqui estamos e vamos continuar a melhorar. O atraso na entrega das documentações são queixas que muitos utentes apresentam. O diretor do SIAC, Alvino Carvalhedas, disse que são problemas pontuais e fáceis de resolver. Há uma diversidade de condicionantes que pode influenciar o atraso da documentação. Imaginemos, o prazo para o bilhete de identidade são de 3 a 7 dias. Mas, como é lógico, nós estamos a falar de sistemas tecnológicos, pode haver algum erro no ato da emissão que faça com que se crie algum constrangimento e, em alguns casos, somos obrigados a chamar o utente para voltar a proceder com o ato, mas são casos muito pontuais, muito raros de acontecer. As taxas de pagamento são estáveis e variam de serviço para serviço. E em alusão ao 18º aniversário do Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, SIAC, realizou-se uma conferência sobre o tema Impacto do SIAC na reforma da administração pública angolana. Fez a abertura da conferência a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, que anunciou a construção de mais 2 unidades para melhor atender os cidadãos. O encontro reuniu antigos diretores e funcionários da instituição. A conferência especial acontece em alusão ao 18º aniversário da instituição. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, disse que a avaliação que faz é positiva e que tem feito um trabalho de muita proximidade com todo o ecossistema de órgãos para retirar à volta dos serviços um grupo de cidadãos que insistem na pouca transparência para ofuscar aquilo que deve ser os objetivos do SIAC. O balanço, felizmente, muito positivo, mas nós não nos ficamos apenas por termos resultados bastante notórios e satisfatórios, não só a nível do atendimento e ao nível da manutenção dos serviços, como também ao nível daquilo que é a nossa grande meta, é estarmos representados em todas as províncias do nosso país, de que uma das grandes questões que nós devemos trabalhar ainda, e temos muito espaço para isso, ao nível não só de Luanda como de todo o país, as questões ligadas à transparência nos nossos serviços, eliminando todos aqueles gaps que à volta vão-se tentando instituir para termos aquele efeito da gasosa ou o efeito de pessoas que não são do sistema ou dos serviços do SIAC possam efetivamente intervir ou intermediar serviços quando não há necessidade para isso. A ministra anunciou também a construção de 2 novas unidades do SIAC em Luanda
na centralidade do Quilamba e outra na província do Bié. Até finais de 2026, estas unidades serão entregues para o rápido atendimento ao cidadão. Nós também temos uma grande preocupação, é que, independentemente de termos um país vasto, e agora aumentaram mais 3 províncias, nós temos algumas províncias como Luanda, Benguela, Huambo, apenas com uma densidade populacional muito grande. Não basta termos apenas uma unidade, quase que não resolve nada. Para a aprovação do orçamento de 2025, quase que a ministra a exercer um papel de pressão, tivemos a aprovação de Sua Excelência o Presidente da República como projetos prioritários a construção de duas subunidades do SIAC, uma no Bié e uma no Quilamba. Teremos até meados ou finais de 2026 mais 2 unidades de apoio, de Serviço Integrado de Apoio ao Cidadão. Agora, informação sobre o tempo da cidade capital, que terá o dia com nuvens, passando a períodos já de sol. As temperaturas vão oscilar entre 20 de mínima e 26 de máxima, a umidade de 74%. Já a província de Malanja, após um amanhecer nublado, retorna o sol. A temperatura mínima chegará aos 16 graus e a máxima aos 32, umidade de 61%. Vamos fazer o primeiro intervalo nesta edição. Regresse connosco. É curto. Até já. Estamos de volta e se vai sair de casa, confira neste bloco como estão as coisas na rua. Vamos voltar a manter contacto com Simão João para dar-nos informações detalhadas como está a movimentação rodoviária num dos pontos aqui da cidade capital. E já temos o Simão. Simão João, uma vez mais, bom dia. Encontras-te na Pedro de Castro Vanduna, em Loi. Vamos à informação sobre o trânsito a esta altura. Exatamente, Iracelma, é de facto na Pedro de Castro Vanduna, em Loi, propriamente aqui na zona do Futungo, onde também há uma passadeira. E hoje nós vamos tirar o dia para cutucar esta situação dos locais onde há passadeiras e que condiciona a fluidez do trânsito automóvel, ou seja, locais que deveriam ter uma pedonal e não se sabe o porquê até o momento. E este é um deles e vamos mostrar de facto como fica concentrada, né, a passadeira que cá se encontra, para que de facto os cidadãos possam passar com alguma segurança. Pelo menos nesta já existe o agente regulador de trânsito para parar as viaturas e permitir com que os cidadãos possam fazer a trafegabilidade sem qualquer constrangimento, sem grandes preocupações, passam com a devida segurança para evitar também os atropelamentos, porque vezes há em que não há um agente regulador de trânsito e até porque não podem estar aqui a todo momento, não é? Então daí que os cidadãos entregam-se à sua própria sorte para passarem com a devida segurança. Nós vamos reiteradas vezes falar sobre esta questão porque os números, e aliás o Ministério do Interior conta com a comunicação social para que de facto possa se divulgar mais sobre os perigos de se passar em locais inapropriados e também que tem dificultado a movimentação ou a circulação rodoviária com muito mais fluidez. É muito condicionado a circulação aqui nesta zona do Benfica, em função mesmo de ter esta passadeira e também não existir praticamente uma pedonal. Aliás, só existe uma pedonal aqui nesta zona do Benfica, ou melhor, do Futungo, uma única pedonal, do resto são passadeiras e já sabemos que normalmente as passadeiras condicionam a fluidez do trânsito automóvel, como se verifica nesse preciso momento. Os carros praticamente não andam, têm que fazer o chamado anda-para, para-anda, e isto já dificulta a mobilidade rodoviária
rodoviária. Só para se ter uma ideia, Iracelma, vezes já que também já fizemos aqui aquilo que é o ponto do trânsito na rotunda que dá acesso ao Talatona e também a via direita da Samba. Normalmente, quando se chega naquele troço rodoviário, as viaturas param literalmente e fica totalmente afunilado naquele ponto. Neste exato momento, mais cidadãos já começam a vir sobre a passadeira e o agente regulador de trânsito tem que fazer os dois serviços, fazer com que as viaturas andem com alguma fluidez para que também depois haja tempo para os cidadãos poderem atravessar, como acontece neste exato momento. Daí que já condiciona o trânsito automóvel por esta altura. É aqui na zona do Futungo e também na zona do Benfica. São passadeiras que recebem uma considerável dimensão de cidadãos que passam por ela para fazer diversos serviços. Tem estudantes, trabalhadores e tantas outras pessoas que passam sobre essas passadeiras. Iracelma, um ponto e vírgula novamente em relação àquilo que é o trânsito automóvel e também a movimentação dos peões sobre as passadeiras, propriamente aqui na zona do Futungo. Muito bem, Simão João, e obrigada por passar-nos mais informações, a segunda fotografia de como andam as coisas da cidade capital, propriamente na Pedro de Castro Ventuna, em Loi. Vamos voltar a nos conectar com a Girassol FM. A segunda conexão nesta edição de sexta-feira, última da semana. O único dos 5 juízes a votar pela absolvição do ex-presidente entendeu que não deveria participar da dosimetria das penas. Pois bem, Iracelma, muito bom dia para si. Muito bom dia para si também. Bom dia renovado para si e para ti, meu colega, e também para quem nos acompanha a esta altura. Um bom dia renovado para si também, Iracelma Ronaldo, e também para os nossos estimados telespectadores. Estava aqui a falar, portanto, da condenação do ex-presidente do Brasil. Exatamente, uma condenação histórica. São 27 anos e 3 meses de prisão. É verdade, um caso inédito. Um caso por vários inédito crimes no Brasil. cometidos pelo ex-presidente do Brasil. Portanto, isto aconteceu mesmo, foi ontem. O relator juiz Alexandre de Moraes propôs esta pena depois do tribunal ter declarado o ex-presidente brasileiro culpado por tentativa de golpe de Estado. As consequências do crime são amplamente desfavoráveis porque estavam direcionadas a aniquilar os pilares essenciais do Estado Democrático de Direito, mediante violência, grave ameaça, alguns sistemáticos ao poder judiciário. A consequência maior do crime seria o retorno a uma ditadura no Brasil, justificou o juiz. Embora tivesse previsto proferir as sentenças numa sessão reservada para sexta-feira, no caso hoje, o tribunal decidiu passar imediatamente a fase da sentença. Exatamente. Uma vez concluída a audiência em que, por 4 votos a 1, declarou-se a culpa de Bolsonaro e de outros 7 réus, entre eles também ex-militares ou ex-ministros e antigos chefes militares. Esta, de resto, a notícia que vai marcar a atualidade internacional nesta sexta-feira, é verdade, em todo o mundo. E agora também passar algumas curiosidades, se me permita, para os nossos estimados telespectadores. Dizer que o coração de um camarão fica na cabeça. Já viu? Como é que está tudo complicado, o mundo animal. E todos os peixes palhaço nascem machos. As tarântulas podem viver mais de 2 anos sem comer. Opa, quem me dera ser uma tarântula. Todos os peixes... Sim. Palhaços. Tem peixes palhaços nascem machos. É verdade, nascem machos. E como é que eles chegam ao pois, à reprodução. Ao mundo? Como é que chegam ao mundo? Pois, como é que acontece a reprodução? São coisas... Curiosidade. É verdade. E outra mais, né? O colibre pesa menos de uma moeda e o olho da avestruz é maior do que o cérebro dela. Opa, já viu? Interessante. É interessantíssimo. E essas curiosidades, só passam por aqui. Sim, na Girassol FM. O olho da avestruz é bem maior que o cérebro dela. É. O avestruz é uma ave enormíssima, né? Sim. Um pescocinho comprido, uma cabeça pequenina, mas olha que o olho é maior que o cérebro. Já viu como é que é? Obrigada. E o camarão tem o coração na cabeça. Está ali misturado o coração, o miolo. Só para te fazer rir.
Não, porque sim, nós também, sim. quando comemos o camarão, não encontramos nada assim no corpo, não é? Com exceção de um fiozinho preto que nos aconselham a retirar. Pois tudo está lá naquela cabeça confusa. Afinal, é lá onde está o coração do camarão. Pois. Então, comas o corpo, deixa a cabeça, por Ok, favor, ok. para não comeres o coração do animalzinho. Eu também não gosto mesmo de comer assim a cabeça do camarão. Nunca gostei, não sei apreciar até este ponto. Então, eu por acaso já vi algumas pessoas que acabam mesmo por transformar a cabeça assim em cinza, podemos assim dizer, não é? Desaparece a cabeça. Desaparece a cabeça, eles comem Olha, absolutamente e falando tudo. em comer cabeças, há aí uma informação que na ilha, é preciso também se apurar, que na ilha tu vais para lá para comer peixe e os ilhéus ficam muito chateados se deixares a cabeça. Há pessoas que sabem mesmo degustar o peixe. Eu tenho uma amiga que desmonta o peixe como ninguém. Essa expressão é bom. Ela desmonta mesmo o Desmonta o peixe. Eu não consigo comer ou apreciar o peixe naquela dimensão, porque nada sobra, Mesmo não a ser lambula. as espinhas. Mesmo a lambula? Eu por acaso não gosto da lambula, Okay. não é? Não, refiro-me à sua amiga. Desmonta também a lambula? Nunca havia a comer a Ok, a lambula, lambula, mas o carapau, o calafate, a corvina, O cachucho. o cachucho, aquela rapariga desmonta mesmo o peixe. Então aí um abraço para a rapariga Desmonta Peixes. A Mami dos Santos. A Mami dos Santos. Um abraço para a Mami, Ela né? Vamos lá. sabe Hoje- devorar, ela sabe hoje- apreciar. Quem também sabe apreciar o peixe, tal e qual como a Mami, é a minha mãe. Opa! A minha mãe também desmonta bem o Mas peixe. na verdade, se nós gastamos dinheiro a comprá-lo, por que não apreciá-lo todo? Não, mas eu não consigo, depois aquelas partes ficam assim um pouco amargas, não é? Fica difícil, mas eu quando olho a minha amiga, a minha mãe a desmontarem o peixe, a apreciarem, e depois elas vão comendo, vão conversando, é impressionante aquilo, é E uma assim, coisa olha, única. grande parte dessas pessoas fazem-no com as mãos. Exatamente. Fazem-no com as mãos. E É apreciar com uma mesmo, naturalidade. E hoje é sexta-feira, já podemos passar também aqui como uma perspectiva do prato da manhã sábado, Sim, não é? um bom peixe mofete, grelhado, um peixe grelhado. ou talvez um caldo também, Sim, exatamente, manhã, para quem vai sair assim para uma farra, não é? Que se Pois, impõe um convívio familiar. De manhã vai ser necessário repor. Para quem vai exagerar um Para bocadinho. quem vai, não é? mesmo para aqueles que também não vão exagerar assim como nós, não é, Pois, João dia Alves? seguinte é aí um caldete, não é? Exatamente, é sempre Opa. fundamental. Sim, Ficamos para ao repor as lado energias. daqueles que exageraram e mas nós que vamos apreciando. conseguimos manter a dose, vamos apreciar o caldo, porque há mesmo aqueles caldos que, vá lá, Não. são impossíveis de serem deixados de parte. Se resistir, assim se diz. Não se resiste àquele prato. Não se resistem mesmo. Quando vê a senhora vir aí com a tigelona, opa! Epá, João Alves, eu estou a ficar com água na boca, eu vou preferir É colocar amanhã, um ponto e vírgula. Isso é para amanhã, isso é para Isso é para amanhã. amanhã, não é para amanhã. hoje, não é? para hoje, não é para Ainda hoje. temos trabalho pela frente. Temos, sim, Daqui a senhora. pouco vai começar o show aí no Bom Dia estamos com à espera Energia. que chegue aqui o nosso convidado. Um repto para os nossos telespectadores e também rádio ouvintes. Há música ao vivo para acompanhar a partir da hora 8, aí nos 102.7. Então não saiam da sintonia, porque senão poderão perder um grande espetáculo, que isso acontece todas Eles as até sextas-feiras. podem se afastar um bocadinho do seu rádio, né? Um bocadinho, uma distanciazinha, mas nunca troquem de sintonia. Sim, não falaste podem muito bem. mudar, exatamente. Não mudem. Podem perder Não, esse grande espetáculo, não é? Podem sim, senhora. Podem Então, sim, senhora. está tudo dito, E vai ser tudo com contado o por Fernandes agora. Camela. O Camela vai Fernando trazer aí o seu Camela. violão, vai ficar aqui a dedilhar e também a cantar para nós. Cantar e encantar. Cantar e encantar. A Muito colorir bem. esta manhã, que lá fora parece estar cinzenta, não é? Opa! Parece estar cinzenta. Nós aqui não ainda. temos noção de como Não estão temos. as coisas, Mas depois, exatamente. Depois o João já nos vai atualizar. Como é que está o tempo lá fora? Muito bem. Bom João dia Alves. para si. Bom dia e até bom já. dia com energia para si, estimados telespectadores. É um até já, E nós vamos seguir aqui Agora 7h50. com o Manhã Girassol e certamente com atualidade. O explorador do National Geographic e líder do projeto Vida Selvagem do Okavango mostrou-se disponível para trabalhar com as universidades angolanas nos cursos de pós-graduação, doutoramento e mestrado em projetos desenvolvidos pela National Geographic e a Fundação Lisima. Steve Boyes avançou igualmente a saída da audiência concedida pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, estar feliz por Angola conseguir inserir na Convenção de Ramsar uma nova área de conservação de zonas úmidas. A vice-presidente recebeu igualmente Elvis Zambella, diretor-geral da Fundação Lisima, e John Hilton, presidente do projeto Vida Selvagem do Okavango. Esteve de igual modo na audiência concedida aos membros do National Geographic à ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho Pereira. O encontro de cerca de 1h30 foi dominado pelas questões geopolíticas.
À saída da audiência, o explorador do National Geographic frisou que o momento serviu para partilhar com a número 2 na hierarquia do país que 72% da água que alimenta os rios da região austral é proveniente da Torre de Água de Angola. Steve Boyce sublinhou que os projetos de exploração da vida selvagem permitiram descobrir mais de 200 novas espécies animais. Angola, muito orgulhosa porque com a colaboração de cientistas angolanos e estrangeiros nós conseguimos identificar 275 novas espécies. Encontramos uma série de espécies, portanto, inclusive algumas delas endêmicas nessa região, mas o mais importante é que inclusive encontramos elefantes na zona de Luzima. Nós produzimos um filme de Hollywood, praticamente, né, que pode ser considerado de Hollywood, onde nós queremos mostrar todo esse potencial existente em Angola, quer seja, portanto, os elefantes que acabamos de citar, como, portanto, todo esse potencial que representa a zona de Luzima. O diretor do projeto Vida Selvagem do Okavango avançou a disponibilidade da sua organização para colaborar com as instituições locais de ensino superior. Trabalhar juntos com Angola. Estamos muito felizes em anunciar que uma nova área de conservação Ramsar foi inscrita, portanto, na Convenção de Ramsar. Estamos à espera em breve para que tenhamos esse resultado. Continuamos a trabalhar, portanto, vamos continuar a trabalhar, portanto, neste sentido. Portanto, nós, e foi o que conversamos também com a Sua Excelência Vice-Presidente da República, foi a intenção também aqui da parte angolana, de se estender e continuar a trabalhar com as universidades angolanas nesses projetos que estão a ser desenvolvidos entre a National Geographic Channel, a International Geographic, a Fundação Luzima. A ideia é estender inclusive para cursos de pós-graduação, mestrados e doutoramentos, portanto, nessas áreas. Por sua vez, o diretor-geral da Luzima, organização angolana sem fins lucrativos, parceira da National Geographic na implementação de projetos no nosso país, destaca o reforço governamental e a situação de outras medidas de conservação de ecossistemas. Isso também, abordamos a situação relevante das OCMs, que são outras áreas que são geridas localmente, em que na nossa paisagem, elas, quando se faz a constatação própria, aquelas comunidades, tudo o que fazem para a conservação, elas casam bem ou elas estão em linha com os princípios das OCMs. Com presença em todos os continentes e comprometida com a descoberta de exploração em diversos campos no nosso país, a National Geographic está envolvida em pesquisas científicas e iniciativas comunitárias, especificamente no projeto Vida Selvagem do Okavango, voltado à proteção da bacia hidrográfica do Okavango. E um projeto vocacionado à preservação das tartarugas marinhas procedeu nesta quinta-feira na Praia Morena, em Benguela, ao lançamento da primeira pedra para a construção dos berçários de tartarugas bebés. O momento contou com a presença de diversas figuras da sociedade civil de Benguela. Trata-se desta pequena casota ainda em projeto, que será construída nesse espaço frente ao Palácio do Governador, na Praia Morena, onde as tartarugas bebês irão acomodar-se. O lançamento da construção foi feito pelo vice-governador para o setor técnico e infraestruturas. Ao falar à imprensa, a mentora do projeto descreveu a iniciativa e os meandros da preservação das tartarugas marinhas. Como é na praia, ajuda a produzir mais fêmeas, então é para fazermos o equilíbrio da espécie. Os patrulheiros vão fazer aqui um perímetro de pelo menos 10 quilômetros ao longo da Praia Morena. Todos os bebês e ovos recolhidos vão vir para aqui, para esse berçário e também para o berçário da USPEP. Um outro eixo com o qual vamos trabalhar e que é muito importante e muito desafiador aqui em Benguela é o eixo da sensibilização, porque essa é uma zona pescatória. Tem um número imenso de população, é muita gente que vive ali e muito acostumada há décadas a consumir a carne aqui da comunicação social para a divulgação dessa mensagem. A construção do berçário conta com o apoio da empresa Aqua, que relevou o trabalho do projeto,
que visa preservar as tartarugas marinhas, dada a sua importância para o ecossistema marinho. Ela é fundamental para o equilíbrio dos oceanos, né? A gente sabe que existe toda uma cadeia alimentar, né? E as tartarugas, elas fazem parte disso nos oceanos. Então, a partir do momento em que você quebra essa cadeia ou você extingue uma espécie, né, oceânica, você acaba trazendo outros malefícios, né, à parte do equilíbrio do ecossistema. Então, fortalecer, preservar esse tipo de espécie garante, né, um equilíbrio, né, na preservação do meio ambiente, das espécies marinhas, e garante também um futuro melhor, né, para o nosso meio ambiente. A necessidade da sensibilização aos cidadãos sobre a preservação das espécies em extinção, bem como a conservação do meio ambiente, configura-se urgente, tal como afirma o diretor da ADRA, Benguela. Nós entendemos ser importante esta ação no domínio da preservação ou da sustentabilidade ambiental. Como é do nosso conhecimento, o mundo hoje enfrenta um conjunto de desafios no domínio ambiental, face, portanto, o desaparecimento de algumas espécies, como é o caso da espécie marinha, e até por conta das alterações climáticas, ou seja, o ecossistema quase que está ameaçado. A par deste berçário, estão em carteira a construção de mais 2, próximos à Praia Morena, onde estarão envolvidos estudantes do curso de Biologia para a concretização e proteção das tartarugas marinhas. A vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, recebeu nesta quinta-feira 3 entidades do corpo diplomático acreditado no nosso país. Os encontros resumiram-se na despedida da coordenadora cessante residente do Sistema das Nações Unidas em Angola, Zaira Virani, e na recepção de 2 convites para um workshop geopolítico de paz e a deslocação a Cuba para presenciar a homenagem dos 60 anos dos jornais comunistas daquele país. A agenda desta quinta-feira da vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, estava preenchida. Foram 3 audiências seguidas com entidades do corpo diplomático acreditado em Angola. A coordenadora cessante residente do Sistema das Nações Unidas em Angola, uma das figuras recebidas em audiência, disse sentir-se satisfeita com o fortalecimento dos laços entre a ONU e Angola durante os seus 5 anos da sua coordenação. Quando cheguei, decidi de elevar o papel das Nações Unidas aqui em Angola, para mostrar que o ONU está sempre ao lado do povo. E acho que nós já conseguimos. Temos agora uma relação excelente com o governo angolano. Temos uma presença aqui, seja no sul do país. Trabalhamos muito com a seca, o povo, com a resposta da cólera, mas também apoiar o presidente no seu papel de paz e segurança, como líder de paz e segurança, o papel regional, papel em África, mas também no mundo. Ao terminar a sua missão no país, Sahari diz que ainda existem tarefas que devem ser cumpridas. Sempre há coisas para fazer. O desenvolvimento sustentável, equitativo, é muito importante. E o ONU, todas as nossas agências estão aqui, vão continuar a apoiar o governo para atingir, para que possamos juntos atingir a Agenda 2030, paz, desenvolvimento. E a presidente do Instituto de Simón Bolívar para a Paz e Solidariedade entre os Povos informou a dirigente política angolana a realização de um workshop voltado à geopolítica de paz. Esto en el marco del refuerzo de todo el desempeño que tiene Angola en todas las gestiones de paz que ha logrado efectivamente dentro de la región y en el continente africano. Nominadamente el presidente, su excelencia Joao Lorenzo, también como campeón de la paz. Y en el marco de lo que es este mes de septiembre, el
la presidencia interina que tiene Angola del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. O embaixador da República de Cuba elogiou a relação existente entre os dois países. Entre Cuba e Angola são as relações de irmandade. Nós temos uma grande cooperação em setores como a saúde, o ensino, a construção e estamos a tratar de essas relações ainda consolidar ainda mais e desenvolvê-las no quadro de a celebração do 50 aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Cuba e Angola que estão a acontecer durante este ano. As organizações Laços Angolanos e Satunga celebraram no Porto a assinatura de um protocolo de cooperação com a Escola Profissional Infante Dom Henrique, uma das instituições de ensino profissional mais prestigiadas de Portugal e com mais de 140 anos de história ao serviço da educação e da formação. O protocolo assinado pretende fomentar projetos conjuntos de formação, capacitação e integração sociocultural, criando oportunidades para jovens angolanos e de outras origens e reforçar o papel da educação como vetor de inclusão e mobilidade social. Segundo Olavo Silva Pereira, presidente da Laços Angolanos no Porto, esta parceria é um passo fundamental no caminho da valorização da diáspora angolana, oferecendo à juventude ferramentas que lhes permitirão afirmar-se no mercado de trabalho e contribuir para a sociedade angolana e portuguesa. Por sua vez, Isabel Sá Costa, diretora da Escola Profissional Infante Dom Henrique, sublinhou que a escola tem no seu ADN a diversidade e a inclusão. Esta colaboração permitirá reforçar o apoio aos estudantes e criar novas sinergias de cooperação internacional. A Escola Profissional Infante Dom Henrique acolhe atualmente estudantes de 31 nacionalidades diferentes, sendo a comunidade angolana a segunda mais expressiva. Este acordo vem reafirmar o compromisso com a integração, a educação e o fortalecimento da comunidade angolana e são tomense em Portugal, alinhando-se com a visão da Escola Profissional Dom Infante Henrique de ser uma escola aberta ao mundo e promotora da multiculturalidade. A Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto foi distinguida com 2 palmas de excelência no ranking da agência e do Universal, entidade gestora de um dos mais reputados, credíveis e exigentes sistemas de avaliação universitária internacional. O ranking do Universal é um sistema de classificação reconhecido mundialmente que avalia instituições de economia e gestão em 153 países. A notificação oficial foi feita na sexta-feira pela organização e os troféus serão entregues entre os dias 12 e 13 de novembro na Índia, de acordo com uma publicação do Jornal de Angola. Para o decano da Faculdade de Economia, Redento Maia, a distinção representa o culminar de um longo, intenso e rigoroso processo de avaliação. Segundo Redento Maia, a avaliação conduzida comprova a competência, seriedade e ambição da Faculdade de Economia na última década e é um estímulo de especial significado para que esta unidade orgânica da Universidade Agostinho Neto continue a trabalhar todos os dias por um futuro cada vez mais brilhante e glorioso em prol da sociedade angolana. Do ponto de vista da oferta formativa, a faculdade tem oferecido há mais de uma década mestrados nas áreas científicas da economia e da gestão, que são uma referência no panorama nacional e que foram desenhados para dar resposta às necessidades da economia nacional. A Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto oferece um doutoramento em Economia que já completou 2 edições e um doutoramento em Gestão que já concluiu a sua 4ª edição. E voltamos a olhar para a informação sobre o tempo na cidade de Mbanza, Congo, que terá o dia com nuvens, passando a períodos do sol. A temperatura mínima chegará aos 18 graus e a máxima de 30, a umidade do ar a 71%. E já a cidade de Ondiva terá o dia parcialmente nublado, temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 35. Umidade chegará também aos 21%. Vamos fazer intervalo segundo desta edição. Regresso connosco, é curto. Até já.
São 8:09, estamos de volta com o melhor da informação aqui no Manhã Girassol e vamos pela terceira vez nos conectar com a Girassol FM. Hoje é sexta-feira, dia de música ao vivo no matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. E vamos conferir se a esta altura já começou o show na estação radiofónica, nos 102.7, assim é que está correto. Então um abraço para si, tá? Estamos juntos. Até já. João Alves, estamos de volta. O nosso Manhã Girassol. Exatamente. Olá, Iracelma. Olá, João Alves. Uma vez mais bom dia. Um bom dia renovado, como tu dizes. Sim, um bom dia renovado com a esperança de um amanhã cada vez melhor. Naturalmente. São 8h10 agora em todo o espaço nacional. Está certinho o relógio. Como é que estão as coisas por aí? Olha, de vento em popa. Em instantes aí a falarmos, a mantermos a conversa com o nosso repórter, o Simão João, a propósito da situação complicada na zona do Gambec, ali um buraco e tal, e aí iam passando assim umas mensagens e umas dicasinhas para quem de direito, no sentido de verem por este buraco, e também ver se tomam algumas medidas, não vamos aqui falar em coercivas, mas talvez sensibilização para com os nossos estimados mototaxistas. São jovens que fazem um bonito trabalho, Iracelma. Não temos nada contra, eu particularmente não tenho nada contra, até também uma vez ou outra eu tomo ali uma cupa-pata e vou até o meu destino. Isso é bom, eu gosto, é ótimo, apanhar aquele vento. Está a perceber, não é? Opa, mas o que há? Estou aqui a imaginar-te a bordo de uma motorizada. E também às vezes a conduzir. Já há vezes que eu tiro dali o dono da motorizada. Opa, mas sim. Isso é possível? Mas eu peço, porque eu tenho medo que ele me transporte. Então transporto ele. E depois eu pergunto, olha, vê lá, sinta lá a sensação de estares aí atrás. Eu prefiro acreditar que isto não é verdade. Mas é verdade, mas eu já fui um grande motoqueiro. Ah, sério, João Alves? Sim. Epá, por sermos do mesmo tempo, eu não te vi nestas vestes, pois não é? Porque eu estava noutros lados, estava noutras bandas. Exatamente, mas pronto, E naquele tempo não tínhamos a possibilidade de andarmos aí a publicar e tal, mas já fui também, já. No tempo das Simpsons, imagina, não sei se lembras. Uma... sim, já tive uma também. motorizada também? Tive, sim, senhora. Epá, eu acho muito arriscado. E ainda levo aqui no meu corpo algumas cicatrizes. Pois, eu ia falar sobre isto, eu tenho medo das quedas, não é? Eu sei o que é estar aí por detrás na pendura, eu sei o que é. Então converso bem com o jovem, deixa-me lá eu então dirigir, mas o Cota sabe-se, não, vai lá para trás. Então, aí demos umas voltinhas até o meu ponto, né, onde eu pretendo chegar, e depois devolvo a moto e pago, naturalmente. Quanto é a corrida para a Cota? Não, 300, está aqui o teu quitado, e pronto, sigo a minha vida nas calmas, Iracelma. Como dizem por ali, sem stress. Sem stress nenhum, não é? E como é que vão as coisas aí? Eu, por acaso, estou curiosa, são 8h11 e agora 12 minutos. Já tenho aqui o cantor Fernandes Camela. Sim, eu ia perguntar se já começou o espetáculo ao vivo, até porque já estamos na hora 12. Vai começar. Lembras dessa música também? É do nosso tempo, não é? É do Tropical nosso tempo, Band. não é? Sim. Então, Camela, tudo bem, não é? Bom dia. Bom dia. Está tudo bem consigo, não é? Graças a Deus não há queixa. É Fernando Camela, não é? Sim, certo. Fernando Camela, que também está conectado agora ao Manhã Girassol, está a falar também para os telespectadores da TV Girassol. Bom dia, Fernando. Bom dia da Iracelma. Olá, bom dia. Bom dia. Eu estou muito bem, obrigada e ansiosa para poder acompanhar este espetáculo ao vivo que vai acontecer no Bom Dia com Energia. Boa, gratidão. E você será o grande protagonista. Certo. Então, o que é que vamos ter hoje, Fernando? Sim. Olha, Iracelma, pergunta se seria a mim. Não percebi, Iracelma. Está bem, não faz mal. Não, aproveitei que já tinha a palavra, porque daqui a pouco nós vamos colocar um ponto e vírgula nesta nossa conexão. Mas a sexta-feira mesmo assim, não? Exatamente, estamos todos acelerados. Estamos todos acelerados, então tentar perceber o que é que nós vamos ter. É uma forma de também passar aqui a mensagem aos nossos telespectadores para estarem ligados aos 102.7, porque nós não vamos estar assim permanentemente conectados. Daqui a pouco vamos fazer um ponto e vírgula. Então, perguntar ao Fernando o que é que ele vai cantar para nós. Aliás, é no aproveitar que está o ganho, não é? Diz o meu exatamente, amigo, aproveitar que está o ganho. Coloca o microfone já, é no aproveitar que está o ganho. Pois, então ouvi a pergunta da Iracelma, não? Sim. Pois, o que é que vamos ter hoje, em termos de música? O que é que trazes para a nossa TV e também rádio? Ok, eu trouxe umas músicas novas, né? São canções da minha autoria. Está no estúdio, daqui a alguns meses teremos ela já publicada. Ok. Um samba, um jazz.
Opa, okay. Então vamos começar pelo Semba? Pode ser. Vamos começar pelo Semba. Iração, não sei se concordas comigo, não é? Eu concordo, sim. Começamos na terra, não é? Exatamente. O que é nosso é bom. Exatamente. Vamos embora ouvir então aqui. E tem prioridade. Fernandes Camela, nesta manhã de sexta-feira. Mas eu gostava, João Alves, agora que o Fernando está aí com os acordos iniciais, não é? Despedir-me de ti, por agora, sim. Mas ao som do Fernando Camela. Vamos embora. Então, João Alves, com estes acordos iniciais, nós vamos colocar um ponto e vírgula nesta terceira conexão, nesta sexta-feira. Nós vamos com muita dor no coração, mas daqui a pouco nós voltamos, tá? Tá. Bom dia com a energia. Bom dia com a energia, até já. Até já. E são 7h14, vamos voltar à rua para mais uma conexão com o Simão João, que está na rua e vai dar-nos a ver imagens de como estão as coisas a esta altura num dos pontos da nossa cidade capital. Estamos de volta com o Simão João. Olá, Simão João, muito bom dia. Vamos à informação sobre o movimento rodoviário aí onde te encontras. Selma, renovados votos de muito bom dia. Não sei se nesta altura estamos também conectados com a Girassol FM ou não. Se assim não for, pronto, saudação novamente para si. E claro está, se estivermos conectados também para o Alves. E em instantes eu falava com o João Alves através do Bom Dia com Energia sobre este ponto em que nos encontramos, onde o engarrafamento está uma coisa de aquecer a cabeça por esta altura. Eu vou pedir agora ao Suba Pedro que mostre como está o engarrafamento nesta altura e já lhe vou dizer o porquê que está assim condicionado o trânsito aqui junto à Vila da Gamec, na Pedro de Castro, Vanduna e Loi, sentido de quem está a sair do Golf 2 para este ponto especificamente em que nos encontramos. O engarrafamento está de facto complicado para os automobilistas nesta altura. Vamos dar-lhe esta imagem para observar de facto como está o trânsito carregado literalmente nesta altura das viaturas que estão a vir do sentido do Golf 2 em direção aqui para a Vila do Gamec. Está complicado o trânsito automóvel por esta altura, com uma velocidade bastante reduzida, não é? Das viaturas que saem deste perímetro ou deste ponto, digamos, do Golf 2. Mas também tem um porquê, e aliás já pudeste observar, alguns cidadãos persistem em passar em locais inapropriados, não é? E isto já condiciona aquilo que é a travessia, ou seja, a circulação automóvel, a fluidez do trânsito. Isto complica e de que maneira? Porque as viaturas têm que parar no sentido que as pessoas possam passar com a devida segurança. É o que vai acontecer agora novamente, mais dois cidadãos param, ou melhor, atravessam nessa altura, as viaturas têm que parar para que eles possam passar com segurança, mas colocam sempre em risco as suas próprias vidas, não é? A pedonal, podemos aqui considerar que está distante de nós também. Acreditamos nós que eles olham para essa distância e não querem ir até a pedonal para fazer a travessia segura e preferem correr esse risco, como estamos aqui a ver. As viaturas têm que parar, não é? Para respeitá-los. Não é uma passadeira, não tem passadeira aqui, não é? Mas eles saem para o interior deste bairro, que nós também vamos mostrar a imagem. Condiciona também o trânsito, porque muitos entram por este bairro, esta terra batida, para safarem até junto à antiga rotunda da Gamec, não é? E tem um buraco lá mais para frente. Eu não sei se o Suba Pedro consegue mostrar, mas isso faz com que as viaturas tenham que entrar de forma mais com alguma cautela para não danificarem também aquilo que são as peças das viaturas, como a mola, por exemplo. E isto faz com que o trânsito também pare, porque a viatura que está à frente tem que entrar no interior do bairro
e isso faz com que o trânsito fica ligeiramente caótico. O movimento também dos mototaxistas, eles têm uma paragem aqui, não é? Faz-se já com alguma fluidez nesta altura para levar as pessoas até ao interior dos bairros aqui na Vila da Gamec. E está o trânsito complicado por conta desta situação, as pessoas a fazerem a travessia em locais inapropriados e também a entrada para o interior deste bairro com alguns buracos à mistura e que tem também dificultado aquilo que é o trânsito automóvel por esta altura. Iracelma, este foi o nosso último apontamento nesta manhã de sexta-feira, prenúncio de mais um final de semana. As imagens são de Suba Pedro, meu nome é Simão João, bom final de semana. Bom fim de semana para ti também, Simão João. E a fotografia, o movimento rodoviário na Pedro de Castro Vandunda em Loi, quem sai do Golfo 12 em direção ao Futungo, ou até mesmo queira pegar a 21 de janeiro, onde o trânsito a esta altura ainda está carregado. Várias são as pessoas a esta altura que estão a caminhar para locais de gastronomia. O evento decorre em Paris, no recinto Jacques Chirac, junto à Torre Eiffel. Participam na Vila Gastronómica 60 países. Na exposição, Angola apresenta-se com as suas cores vibrantes, sabores autênticos e riqueza cultural, integrando o prestigioso evento que reúne mais de 60 países de todo o mundo. A presença angolana na feira é fruto de um trabalho da embaixadora Guilhermina Prata, que envidou esforços e desenvolveu ações para que Angola concretizasse a sua participação, tornando-se no sucesso que é. Desde as primeiras horas do evento, a diplomata acompanhou todos os momentos, participou no pequeno almoço dos embaixadores na companhia dos restantes representantes diplomáticos e de outros convidados. No pavilhão dos sabores da África, Angola destacou-se com os seus pratos tradicionais que conquistaram os visitantes pela autenticidade e diversidade dos sabores. O sucesso foi amplificado por uma demonstração de confecção ao vivo, onde as técnicas culinárias angolanas foram partilhadas com o público presente, proporcionando uma experiência gastronômica única. A cultura angolana ecoou para além da gastronomia. Num dos palcos principais do evento, a marimba do mestre Seleca animou a tarde com os seus ritmos contagiantes, proporcionando uma experiência imersiva na alma musical de Angola e atraindo um vasto público numa atmosfera de celebração e partilha. A Vila Internacional da Gastronomia, que decorre até 14 de setembro, domingo, é um evento de referência mundial que celebra a diversidade culinária como vetor de paz e diálogo intercultural. Fundado em 2016 por Anne-Laure Descobin, o festival recebe anualmente cerca de 42 mil visitantes e tem como madrinha desta edição a chefe Hélène Darroze, tripla estrela Michelin. O evento, que funciona das 10 às 22 horas e apresenta também pela primeira vez a Private Chef World Cup, uma competição mundial dedicada aos chefes particulares, e o Fórum de France de Alimentation, liderado por Guillaume Gomes, antigo chefe do Palácio do Eliseu. A Vila Internacional de Gastronomia é um evento anual que reúne países da África, Ásia, Europa, Américas, Médio Oriente e territórios ultramarinos franceses numa celebração da diversidade gastronômica mundial. Vamos voltar a viajar pelas primeiras páginas dos jornais nesta sexta-feira. E começamos esta ronda da capa do Jornal Diário de Notícias em Portugal, que traz em destaque barómetro DN. A Chimage chega, ultrapassa a D e fica à frente nas intenções de voto pela primeira vez. Abuso sexual de crianças. Em 92% dos casos, agressores são pessoas próximas. Tragédia do elevador da Glória. Norma europeia prevê adiantar 21 mil euros por cada morto, mas Portugal não a aplica. O Folha de São Paulo no Brasil, em destaque, 27 anos de prisão para Bolsonaro. Em decisão inédita na história do país, primeira turma do Supremo Tribunal Federal condena ex-presidente e mais 7 réus por trama golpista.
O jornal do New York Times escreve: escrutínio do FBI aumenta enquanto o assassino de Charles Kirk continua foragido. Erros de Kash Patel, o diretor do FBI, nos últimos meses já haviam provocado preocupações sobre a erosão da confiança do público na agência. O La Vanguardia, em Espanha, traz em destaque vertigem nos Estados Unidos devido ao medo do retorno da violência política. A FBI persegue o suspeito do assassinato do influenciador trumpista Charles Kirk. O jornal francês Le Figaro, trações orçamentais sobre a ameaça das agências de classificação, enquanto Sébastien Lecornu continua as suas consultas para encontrar um programa do governo. A Fitch dará seu veredito sobre a dívida francesa nesta sexta-feira. Ainda na capa do Le Figaro, América sob alta tensão após o assassinato do político Charles Kirk. Estamos a olhar agora para o Jornal dos Desportos. Girabola, futebol volta aos campos, ajuste de contas na Supertaça. Bianchi batiza Artiga no Velhinho Coqueiro. Petros chega oxigenado da preparação no exterior. Capescorp aposta na experiência do treinador para contrariar o tetracampeão. Na capa do Jornal Desportivo, a bola, força para Sudokov em noite de estreia. Liga Portugal, quinta jornada, Benfica, Santa Clara. Ucraniano a recuperar do drama familiar com o apartamento destruído por bombardeamento russo. Vejo-o a superar uma situação triste e lamentável. Pode jogar em diversas posições e por isso é muito bem-vindo, diz Bruno Ledes. 8h26. Vamos fazer mais uma pausa aqui no Manhã Girassol. Até já. Estamos de volta nesta edição de sexta-feira, última do Manhã Girassol, e regressamos agora com a atualidade além das nossas fronteiras. O antigo presidente brasileiro foi condenado esta quinta-feira, 27 anos de prisão e 3 meses num julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Jair Bolsonaro foi considerado culpado por 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal do Brasil condenou Jair Bolsonaro pela participação numa organização criminosa que tentou um golpe de Estado em 2022. 4 dos 5 juízes acreditam que há provas suficientes para a condenação do antigo dirigente brasileiro e restantes 7 arguidos, entre eles ex-ministros e antigos chefes militares. Entretanto, o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, afirmou que o julgamento do pai melhor foi uma farsa e prometeu que vão lutar até ao fim. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou que o seu país responderá à condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro por tentar reverter a ordem democrática, uma decisão que classificou como caça às bruxas. Anteriormente, em declarações à imprensa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar surpreso com a condenação e defendeu Jair Bolsonaro, um dos seus aliados no exterior, considerando-o um bom homem. Israel justificou esta quinta-feira perante o Conselho de Segurança da ONU os ataques em Doha contra membros do Hamas, a quem descreveu como os mentores do terrorismo
e alertou que continuará a persegui-los onde quer que estejam, apesar da condenação dos ataques israelitas pela comunidade internacional devido à flagrante violação da soberania de outro Estado. O representante de Israel na ONU, Dan Danon, respondeu desafiadoramente que esta deve ser uma mensagem que ressoe naquela Câmara, sinalizando que não há refúgio seguro para terroristas nem em Gaza, nem em Teherão, nem em Doha. Não há impunidade para terroristas. Dan Danon assegurou que Israel vai agir contra líderes terroristas onde quer que eles se escondam. Embora o Qatar desempenhe um papel reconhecido como mediador a par dos Estados Unidos e do Egito na guerra entre Israel e o Hamas, o embaixador israelita não poupou nas investidas contra este país, representado na reunião pelo primeiro-ministro Mohammed bin Al-Thani, que viajou a Nova Iorque exclusivamente para participar na sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O número de casos suspeitos de ébola na província de Kasaï, no sul da República Democrática do Congo, dobrou em uma semana desde que o novo surto foi confirmado no local, informou a principal agência de saúde pública da África na quinta-feira. Acompanhe o Compacto Internacional aqui no Manhã Girassol. O número de casos suspeitos aumentou de 28 para 68 nos últimos dias, anunciou o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças em uma coletiva de imprensa. A doença também se espalhou de 2 para 4 distritos, enquanto o número de mortos atualmente é de 16. Moradores expressaram preocupação na quinta-feira com o surto, o primeiro no Congo em 3 anos e o primeiro na província de Kasaï em mais de uma década. A província de Kasaï é uma parte remota do Congo Democrático, com redes rodoviárias precárias e fica a mais de 1.000 quilómetros da capital do país, Kinshasa. O surto foi anunciado há uma semana depois que uma mulher grávida foi confirmada como infectada no bairro de Bulapé. A Organização Mundial da Saúde enviou especialistas junto com a equipa de resposta rápida do Congo para Kasaï para fortalecer a vigilância de doenças, fornecer tratamento e monitorar medidas de prevenção e controle de infecções. O primeiro vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, enfrenta acusações de traição e outros crimes graves, disseram as autoridades judiciais locais na quinta-feira, à medida que crescem os temores de que o país do leste da África possa estar a caminhar para um retorno à guerra civil. Machar está em prisão domiciliar desde março, depois que o governo de transição, do qual fez parte, o acusou de atividades subversivas contra o presidente Salva Kiir. Tropas pró-governo têm lutado contra milícias e outros grupos armados que dizem ser leais a Machar, que atua como segundo maior líder do país, segundo os termos de um delicado acordo de paz assinado em 2018. As acusações decorrem de um incidente violento em março, quando uma milícia conhecida como Exército Branco invadiu uma guarnição de tropas do governo, matando seu comandante e outros. O Ministério da Justiça afirmou em um comunicado nesta quinta-feira que o ataque em Nassir, no estado do Alto Nilo, foi influenciado por Machar e outros por meio de estruturas militares e políticas coordenadas. Uma pessoa que havia sido detida durante a investigação do assassinato do ativista de direita e influenciador americano Charlie Kirk, nesta quarta-feira foi posta em liberdade, informou o diretor do FBI, horas depois de anunciar a sua prisão. Charlie Kirk, um conhecido aliado do presidente dos Estados Unidos, morreu após ser atingido por um tiro durante um evento público. Kirk foi considerado peça fundamental na mobilização de jovens para a segunda eleição de Donald Trump à Casa Branca. O influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. E vamos falar sobre o desporto a seguir aqui no Manhã Girassol.
Nesta última edição da semana é com a Georgina João, com quem eu vou à conversa. Olá, Georgina, muito bom dia, bem-vinda ao Manhã Girassol. Bom dia, Iracelma, muito obrigada. Hoje vamos falar de uma modalidade que a Iracelma muito gosta, que é o futebol, e de uma competição que já está aí às portas, que é o girabola. Sei que é amante do girabola. Sim, sou apreciadora do girabola, não é? O Campeonato Nacional começa já no sábado, não é? Sim, sábado. Amanhã nós começamos. Amanhã é amanhã. Futebolística exatamente, começa amanhã, exato. Sim, com a Supertaça dos nomes do nosso desporto, do nosso futebol nacional. Petro de Luanda, que é o detentor do troféu, vai jogar diante do Cabo Escorpo do Palanca, que é o vencedor da Taça de Angola, amanhã já. E vamos ter também neste fim de semana jogos, tanto do girabola como na página internacional. Mas aqui nas nossas notícias vamos falar também de handball. Angola vai organizar um torneio internacional de handball já a partir do dia 17 de setembro até 20. Isso é alusivo aos 50 anos da nossa independência. Angola vai poder participar e jogar preparando já o Mundial que vai acontecer na Alemanha e nos Países Baixos. Estamos a falar do handball sénior feminino. E vamos falar também de boxe. Muito bem, então vamos às notícias uma a uma agora. Vamos sim, Iração. E começamos com o futebol. Petro de Luanda e Cabo Escorpo do Palanca abrem a época futebolística 2025-2026 quando se defrontarem neste sábado para a Supertaça. Petro de Luanda e Cabo Escorpo do Palanca medem forças na abertura da época futebolística neste sábado, às 16 horas. Em disputa estará o troféu da Supertaça. Esta será a segunda vez na história do futebol nacional em que o campeão nacional Petro e Cabo Escorpo do Palanca, detentor da taça, vão se defrontar para a Supertaça, sendo que a primeira foi a 4 de fevereiro de 2014, no Estádio Nacional 11 de novembro, com a vitória a sorrir para os palanquinos por 3-1. Passados 11 anos, as duas formações estão renovadas, mas com o mesmo espírito e vontade, conquistar o primeiro troféu da época. O Cabo Escorpo, sob o comando técnico do hispano-brasileiro Beto Bianchi, está motivado, fruto do sucesso conseguido na época passada com a conquista da Taça de Angola. Beto Bianchi sabe de antemão que não terá a vida facilitada no sábado, pois encontrará o Petro de Luanda no máximo da sua força. Aliás, o jogo de sábado marca a estreia oficial do treinador espanhol Franco Artiga, à frente do comando técnico dos tricolores. De certeza que não vai querer deixar os seus créditos em mãos alheias logo no primeiro jogo. Recordo que o 1º de agosto é o maior vencedor, com 9 troféus, seguido do Petro de Luanda com 8. Já o Cabo Escorpo conquistou a Supertaça apenas uma vez. A Seleção Nacional Feminina de Handball arrancou a preparação nesta quinta-feira, visando o torneio internacional 50 anos de independência. O pavilhão principal da Cidadela Desportiva foi o palco do arranque da preparação da Seleção Nacional Feminina de Handball, tendo em conta o torneio internacional Angola 50 anos de independência, que acontece de 17 a 21 deste mês, em Luanda, sob comando de Nelson Catito, que contou apenas com as atletas que militam no campeonato nacional. As pérolas privilegiaram o ataque planeado. Remate na passada, testando o poderio ofensivo de Angola. O técnico adjunto do combinado nacional, Nelson Catito, espera que Angola faça um bom torneio, uma vez que joga em casa e tem a responsabilidade de vencer. Há cerca de 10 anos, se a memória me não atraiçoa, que não existe uma atividade relacionada com o handball feminino no país. Que seleção é que nós queremos? Nós queremos uma seleção que participe neste torneio ao mais alto nível e que possa brindar os amantes do handball com um bom espetáculo. Nelson Catito não deixou de sublinhar as qualidades das seleções que vão participar no torneio. Bem, são seleções que estão a desenvolver e nós respeitamos qualquer seleção que apareça à nossa frente e nós vamos competir, jogar de igual para fazer o melhor. As atletas que atuam fora do país se juntam ao grupo apenas no dia 15. Recordo que vão participar do torneio internacional de handball feminino 50 anos de independência as seleções de Angola, Lituânia, Congo e Portugal. E a província de Colibengo ganhou uma nova associação de boxe que vai tomar conta dos principais assuntos da modalidade naquela localidade.
De forma organizada e bem estruturada, a modalidade de boxe continua a crescer em Angola. Nesta quarta-feira aconteceu a tomada de posse da direção da Associação Provincial de Boxe de Colibengo, que será comandada por Osvaldo Miguel Antônio Soares. O complexo desportivo de alto rendimento La Finca, localizado no Zango 3, foi o local do ato. Sem ter concorrências para esse novo encargo, Osvaldo Soares fala de uma grande responsabilidade incumbida, que será agarrada com as duas mãos, e já partilhou os objetivos. Estamos muito alegres por sermos a primeira associação de boxe no Icolibengo. Pretendemos dinamizar o boxe cá no Icolibengo e fazer do boxe do Icolibengo ou o Icolibengo sendo a capital do boxe em Angola. Esse é o nosso projeto. De momento, agora vamos avançar pela infraestrutura que nós não temos a casa. Vamos localizar a nossa infraestrutura, vamos reconhecer todos os clubes, tanto faz os clubes de boxe como os atletas têm que estar todos inscritos e para podermos nos preparar para o campeonato para o próximo ano. E temos esses 4 anos para fazer um bom trabalho e pensamos para o futuro, quem sabe é só Deus. E o secretário-geral da nova direção, António André, manifestou o desejo da associação de apostar no desporto escolar. Se vamos começar com boxe nas escolas, procurar trabalhar com as instituições, com as próprias escolas, nesse caso, e envolver os estudantes e não só. Também sabemos que quando temos uma mente ocupada, evitamos alguns males. Logo, vamos procurar. Nós estamos também a fazer aquele trabalho de sondagem, fazer algumas pesquisas, tirar algumas pessoas mesmo que se encontram na rua e que tenham potencial. Temos a equipa que consegue fazer essa sondagem a partir daquilo que é o perfil do atleta e fazer esse trabalho. Nós temos parceiros, um desses parceiros é onde a gente se encontra, nós estamos nessa academia e vamos procurar trabalhar nesse sentido. Este evento teve uma grande importância para a modalidade, simbolizando o início de uma nova fase de dedicação e desenvolvimento do boxe. Importa realçar que essa é a primeira delegação que vai dirigir a modalidade de boxe na província de Colibengo para o quadriênio de 2025 a 2028. Selma, estão assim contadas as notícias para este último dia da semana do Manhã Girassol. Deixa-me adiantar. Nós hoje no Desporto na Rede vamos falar de futebol. Claramente vamos fazer a antevisão desse jogo que vai acontecer amanhã. Vamos fazer também a antevisão de jogos que vão acontecer na Europa. Acabou a data FIFA, hoje começam os jogos no velho continente e vamos falar também de outras modalidades como o voleibol. Teremos no nosso estúdio, no Desporto na Rede, 2 convidados que vão falar sobre esta modalidade que também é importante para o desenvolvimento do nosso país, no que ao desporto diz respeito, claro. E voltando ao futebol, Supertaça, Petro de Luanda, Cabos Corpo do Palanca, para quem vai o teu vaticínio, minha querida? A época 2025, 2024, 2025 não foi muito boa para mim, em termos de palpite. Não mas para este jogo em particular. Não sei se a Selma lembra. Tivemos aqui uma boa discussão. Exato. Estava crente de que o Paris Saint-Germain haveria de vencer. A Selma estava um bocadinho reticente. Vai ser um bom espetáculo de futebol, por tudo aquilo que as duas equipas produziram na época passada, por tudo aquilo que as duas equipas fizeram ao longo da pré-época, mas favoritismo mesmo. Teoricamente, o Petro é mais forte do que o Cabos Corpo do Palanca. Teoricamente. Que poderá surpreender. Exatamente. Não é? Na prática. Só o jogo vai depois determinar. Depois dos 90 minutos nós vamos ter depois do apito final, não é? Exatamente. Muito bem, Georgina. Olha, bom fim de semana. Eu sei que na próxima semana será o Anselmo Gaspar a estar aqui. Então eu conto consigo na outra semana, seguir à próxima semana, não é? Tá bem. Então, e por cá espetáculo, na Girassol FM, temos mais uma conexão, a última, para termos aqui também um pouco daquilo que está a acontecer nos 102.7 na Girassol FM. Bom dia com energia, bom dia renovado, com muita, mas muita energia, João Alves. Bom dia, Iracema Ronaldo. Melhor do que as minhas palavras, o momento. Dói tanto, porque daqui a pouco vamos ter que dizer bye-bye. O momento. Vamos viver este momento. Dói tanto, mas vamos vivê-lo. Vamos sim. Sim, vamos vivê-lo.
tudo e tanto, meu viver, na certeza de que o amanhã será melhor, na certeza de que o amanhã será melhor, na certeza de que amanhã será melhor. Pois bem, Iracema, não tem nada a ver com... Podemos já aplaudir, não é, João Alves? Podemos, sim, senhor, podemos. Não tem nada a ver com o que eu tenho dito, não é? Um bom dia com energia na esperança de um amanhã cada vez melhor. Não foi ideia minha, não. É mesmo do nosso músico. O que é que inspirou então a cantar esta música? Mas dói tanto. O que é que dói tanto? Não gosto muito de falar sobre... Não, mas é preciso que se fale. É preciso. Não, mas é normal. Assim, muito rapidamente, contar. Ocorrências. Muito rapidamente, pois. Minhas ocorrências quanto mais pequeno. Ok. Eu tive dificuldades, né? Não digo tantas, principalmente emocionais, por conta de alguns episódios da minha vida. Ok. Então eu clamo de que eu escrevi um poema relatando sobre a minha vida. E mesmo cantando esta canção, relatando este poema, eu não descodifico o que eu escrevi. Sim, senhora. Ok. Brutal, é? Muito bom. Pois então, Iracema, é o último momento, não é? Esse último contacto connosco. É o último momento. E estava aí o Fernando a cantar que dói tanto. Dói tanto. E é um momento que dói mesmo tanto. Não é? Dói tanto, mas na sim. esperança de um próximo encontro, que é segunda-feira. Segunda-feira já, dia 15, exatamente. Pois bem, dia então... 15 de setembro, mas foi uma semana bastante produtiva, não é? Nós vamos, dói tanto, mas com a promessa de estarmos juntos. Segunda-feira, se Deus quiser. É verdade. Mas vamos fazer este encerramento com o nosso Fernando aí, porque é o pouco que nós temos desse espetáculo, exatamente. Sim, vai. Para termos aqui uma despedida em grande, não é? É grande. Então... Com música ao vivo, afinal de contas, temos esta oportunidade, temos este privilégio. Então, Iracema, muito obrigado. Também um bom fim de semana para si e a sua equipa. Estaremos juntos novamente segunda-feira. Um bom dia com energia para todos vocês. Olha, um bom dia com energia para ti também, meu colega. Até segunda-feira, estamos juntos, andando apertado com muita energia para todos os radiovintes que estiveram connosco durante as nossas múltiplas conexões, não é? Segunda-feira há mais. Ficamos por aqui, mas na segunda-feira há mais. Estaremos de volta. Um abraço juntos. Também à distância, na esperança de um amanhã cada vez melhor para todos os nossos estimados telespectadores. Bom dia com a energia. Bom dia com a energia. Vamos então nos separar assim com o Fernando Escamela. Sim. E o som desta música aí da Girassol FM está tudo dito, tudo contado. Nós temos compromisso na segunda-feira. Até lá, fique bem. Bom dia, um bom fim de semana. E obrigada pelo carinho da sua audiência. O que como chama eu sou a democar. O que como chama Birimbiri, Gongo Jame, Birimbiri, Gongo Jame, Birimbiri, Gongo Jame, Birimbiri. Eu sou a democar. O que como chama